Fala galera, tudo sussa? Beleza. Hoje a gente vai se aventurar por um caminho que muita gente acha meio chato, meio árido. Mas pode acreditar, é um caminho que leva a tesouros valiosos, especialmente para quem tá ligado em cripto, quer saber como o mundo gira, como a grana dança lá fora e impacta a gente aqui no Brasil. É isso aí. A gente vive num mundo conectado, né? O que rola lá na China, no ZWE, na Europa, acaba respingando na gente de um jeito ou de outro. É tipo aquela famosa frase, né? Quando os Estados Unidos espirram, o mundo inteiro fica gripado. Verdade. E para entender essas ondas gigantes que mexem com o mar da economia global, a gente precisa mergulhar na macroeconomia. A macroeconomia estuda as forças que movem a economia como um todo. Inflação, juros, PIB, desemprego, comércio internacional. É como se a gente estivesse olhando o mapa da economia do alto, vendo as grandes correntes, os ventos que sopram, as tempestades que se formam. E essa visão ampla é crucial para quem quer tomar decisões mais inteligentes, seja na hora de investir, empreender ou simplesmente entender o que está acontecendo no mundo. E para facilitar essa análise, a gente vai explorar uma ferramenta que promete ser a nossa bússola nesse mar de dados. A plataforma Macro-Micro. Já ouviu falar? Já sim, e tô bem curioso pra gente desvendar essa plataforma juntos. Me parece que o Macro-Micro pega esses dados macroeconômicos que normalmente são bem complexos e difíceis de interpretar e transforma em gráficos interativos, fáceis de visualizar e entender, tipo, traduzir economias para a linguagem do dia a dia. É isso aí, a proposta deles é justamente essa, descomplicar a macroeconomia e mostrar como ela impacta a gente na prática. Então bora começar do básico. O que é o Macro-Micro? O que a gente encontra lá? O Macro-Micro é uma plataforma online que reúne um monte de dados macroeconômicos do mundo todo. Eles têm dados sobre inflação, juros, PIB, balanço dos bancos centrais, indicadores de atividade econômica e por aí vai. E o legal é que eles organizam tudo isso em gráficos interativos que a gente pode manipular, comparar e até baixar os dados para fazer as nossas próprias análises. Então, em vez de ficar lendo um monte de relatórios chatos e cheios de números, a gente pode ver as tendências, as relações entre os indicadores de um jeito muito mais visual e intuitivo. Né? Exatamente, eles pegam a complexidade da macroeconomia e transformam em algo mais fácil de digerir, com uma interface amigável e intuitiva. É como se a gente tivesse um painel de controle da economia global na palma da mão. Legal, mas e aí por que isso é importante para quem está nos ouvindo? Qual é o benefício prático de usar o Macro-Micro? Olha, o Macro-Micro ajuda a gente a entender como as grandes forças da economia global afetam o nosso dia a dia. Por exemplo, se a inflação dos Estados Unidos dispara, isso pode levar o Banco Central americano, o Fed, a aumentar os juros. E adivinha? Juros mais altos no ZWA podem acabar impactando a economia brasileira, o dólar, a bolsa de valores e até o preço do Bitcoin. Aham, entendi. Quer dizer que a gente consegue ver na prática como esses eventos globais se conectam e impactam os nossos investimentos, né? Sim. Você pode, por exemplo, comparar um gráfico da inflação americana com o gráfico do preço do Bitcoin e ver se eles se movem na mesma direção, se existe alguma correlação. E o Macro-Micro permite fazer isso com diversos outros indicadores. Você pode acompanhar as decisões de política monetária dos principais bancos centrais do mundo. O Fed, o Banco Central Europeu, o Banco Popular da China. E ver como essas decisões impactam diferentes mercados, né? Tipo, será que quando o Fed aumenta os juros, o dólar sobe aqui no Brasil? Exato. E você pode ir além. Dá para comparar, por exemplo, a produção industrial da China com o preço do minério de ferro, ou a confiança do consumidor europeu com as vendas do varejo. As possibilidades são infinitas. Nossa, parece ser uma ferramenta bem poderosa para quem quer entender o que está rolando de verdade na economia global e tomar decisões mais estratégicas, né? Seja para investir, empreender ou simplesmente se preparar para os próximos capítulos dessa história que a gente chama de economia mundial. Com certeza. E o legal é que o Macro-Micro dá esse poder de análise para todo mundo, não só para os economistas e especialistas. A plataforma é acessível, fácil de usar e tem uma linguagem clara e objetiva. Show! E quais são os recursos que a gente encontra lá? Dá pra gente um tour guiado pelo Macro-Micro. Claro. Quando você entra na plataforma, a primeira coisa que você vê é o dashboard, que é tipo um painel de controle com os principais indicadores macroeconômicos globais, tudo atualizado em tempo real. Eles dividem o dashboard em categorias. Estados Unidos, China, Europa, commodities, criptomoedas, bancos centrais, política monetária. Então, logo de cara, a gente tem uma visão geral do que está acontecendo no mundo, né? Isso aí. E se você quiser se aprofundar em algum indicador específico, é só clicar nele e abrir o gráfico. Aí você pode ver como aquele indicador evoluiu ao longo do tempo, comparar com outros indicadores, baixar os dados. E essa parte dos gráficos interativos parece ser o coração da plataforma, né? Exatamente. Os gráficos são super completos e fáceis de usar. Você pode escolher o período de tempo que você quer analisar, adicionar ou remover indicadores, mudar as cores, o tipo de gráfico. E o legal é que, ao passar o mouse sobre os pontos do gráfico, você vê as informações detalhadas daquele momento específico. E para quem é fã de cripto, tem uma área especial, né? Sim,
A seção Criptomacro é um prato cheio para quem quer entender como a macroeconomia impacta o mercado de criptomoedas. Eles têm gráficos que mostram a correlação do Bitcoin com o S&P 500, com a taxa de juros americana, com o índice do dólar. Então a gente consegue ver na prática se o Bitcoin realmente é uma reserva de valor, se ele se descola da economia tradicional ou se ele acompanha os movimentos do mercado global. Isso aí. E eles também mostram dados sobre stablecoins, como o USDT e o USDC, que são importantes para entender o fluxo de capital no mercado cripto. E tem o famoso índice de medo e ganância, que mede o sentimento dos investidores em relação ao mercado. Legal. E, para quem está começando agora a se aventurar nesse mundo da macroeconomia, o Macro Micro oferece algum tipo de suporte, algum guia para entender os indicadores. Sim. Eles têm uma seção chamada Macro Insights, que é tipo um glossário com a explicação dos principais indicadores macroeconômicos. Eles explicam o que é o PIB, a inflação, os juros, o balanço dos bancos centrais. Tipo um dicionário da economia, né? Exatamente. E eles explicam de um jeito bem didático, com exemplos e linguagem fácil de entender. É ótimo para quem está começando a se familiarizar com esses termos. Não! E para não se perder nesse mar de informações, a gente pode personalizar a plataforma, né? Tipo, salvar os gráficos que a gente mais usa, criar alertas. Sim. Mesmo na versão gratuita, você pode criar uma conta e ter acesso a essas funções. Você pode salvar seus gráficos favoritos, configurar alertas para ser avisado quando algum indicador atingir um certo valor e até criar seus próprios painéis personalizados com indicadores que você mais acompanha. E para quem quer se aprofundar ainda mais, eles têm algum curso, algum material educativo. Tem sim. A Macro School é uma seção com cursos e materiais que ensinam desde o básico da macroeconomia até técnicas mais avançadas de análise de dados. Eles ensinam a interpretar gráficos, a identificar tendências, a usar os dados para tomar decisões de investimento. Maneiro. Então a gente já viu o que é o Macro Micro, os recursos que ele oferece. Mas resumindo, quais as principais vantagens de usar essa ferramenta? Bom, eu destacaria a facilidade de uso. A plataforma é intuitiva, visual e tem uma linguagem clara. Você não precisa ser um expert em economia para usar o Macro Micro. Outra grande vantagem é a qualidade dos dados. Eles usam fontes confiáveis, como o FMI, o Fed e o Banco Central Europeu, e o foco em criptomoedas com essa visão macroeconômica é um diferencial importante. E o fato de ter uma versão gratuita com bastante recursos também é um ponto positivo, né? Com certeza. A versão gratuita já atende bem a maioria dos usuários. E para quem precisa de mais recursos, o plano pago é bem acessível. Beleza. E para quem está animado para começar a usar o Macro Micro, como faz para acessar a plataforma? É só entrar no site https://macromicro.me. Lá você pode navegar pelos dados, explorar os gráficos e criar sua conta gratuita para ter acesso a mais recursos. Legal. Então, para terminar, para quem você recomendaria o Macro Micro? Quem se beneficiaria mais usando essa ferramenta? Eu diria que o Macro Micro é útil para qualquer pessoa que queira entender melhor como a economia global funciona e como ela impacta no nosso dia a dia. Mas ele é especialmente útil para investidores, traders, analistas de mercado, criadores de conteúdo sobre finanças, enfim, para quem precisa acompanhar os indicadores macroeconômicos para tomar decisões mais estratégicas. Perfeito. Então a gente viu que o Macro Micro é uma ferramenta poderosa para quem quer deixar de ser passageiro e assumir o controle da sua navegação no mar da economia global, né? Exatamente. O Macro Micro te dá as ferramentas para você entender as correntes, os ventos, as tempestades, e com isso você pode navegar com mais segurança e chegar mais longe. E aí, curtiu essa nossa imersão no mundo da macroeconomia e da plataforma Macro Micro? Se você gostou, não esquece de dar aquele like maroto para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos mergulhos que a gente vai fazer por aqui e compartilha com a galera que também curte desvendar os mistérios da economia global. Valeu! Fica aí a pergunta. Como entender a macroeconomia pode mudar sua forma de investir, de empreender, de enxergar o mundo? Qual indicador te deixou mais curioso? Pensa nisso. A gente se vê na próxima. Um abraço. Até mais.